Que rufe os tambores, pois vamos anunciar a pergunta que norteará a enquete do dia. A pergunta que norteará a enquete do dia é essa: a falta de expectativa pela volta de Cristo enfraquece a santidade diária? É uma pergunta bastante importante. Presbítero Júlio, isso tem acontecido com algumas pessoas ou não tem? Vamos saber dos nossos internautas, não é, Presbítero Júlio? Pois é, pastor, a pergunta está lançada, né? Queremos saber como nossos irmãos, amigos internautas entendem esse tema. Agora, se você ficou com dúvida quanto ao que se espera ou qual é a perspectiva da pergunta, a ideia ela é a seguinte: será que pensar na volta de Cristo é apenas algo assim futuro que não irá influenciar nossas decisões no dia a dia? Olha, eu sei que eu estou salvo e então esperar a volta de Cristo é algo que assim fica na mente, mas de forma assim muito mais para o amanhã, para o futuro. Não há muito o que eu me preocupar no dia a dia. E tendo esse pensamento, tendo esta ideia, poderia então enfraquecer a preocupação e a noção de santidade diária. Então, não ter uma preocupação mais forte em relação à volta de Cristo, a cuidados em relação à volta de Cristo, poderia então enfraquecer a minha percepção e a necessidade de santidade? Responda-nos. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Nós vamos à primeira parcial da nossa enquete. A pergunta é esta: a falta de expectativa pela volta de Cristo enfraquece a santidade diária? Muitas pessoas participando. Nós temos até agora 79% das pessoas dizendo sim, 21% dizendo não. Como está a participação também no YouTube, Natiel Reis? A participação está muito boa aqui dos nossos internautas. Estou vendo aqui algumas pessoas conversando, estão interagindo entre si. Pessoas que estão pedindo oração e também respondendo à nossa enquete. Vamos aqui à nossa tela para sabermos quem está interagindo conosco hoje aqui na nossa enquete. Olha, primeiro nós vamos lá a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, porque o nosso irmão Patrick também já deixou aqui a sua observação sobre a enquete do dia. E ele acredita que sim, resposta para a enquete de hoje, que será respondida à luz das Sagradas Escrituras pelo presbítero Júlio Souza. Olha, nós vamos também ver a mensagem aqui do irmão Efraim Vieira. Ele que é um grande amigo do senhor, pastor Rúbio. Sim, o Efraim é meu amigo de muitos anos, marido da irmã Yara, né? Ela que já participou no Cantante, ela participou no Garagem, né? Na primeira edição ela participou. Que maravilha. Então está aqui a mensagem dele dizendo: glória a Deus, programa abençoadíssimo, super dinâmico, que Deus seja convosco. Amém. Deus abençoe também, irmão Efraim. Volte sempre aqui. Já faz tempo que ele não vem, né, pastor? Voltar. Tem que voltar aqui, a irmã Yara cantar. Vamos tomar um café juntos aqui no Voz da Libertação. Por que não jejuarmos juntos, né? Deixa eu ver aqui quem mais mandou mensagem. O Natan Jaz. Ele já faz um convite aqui para você. Faça a missão, compartilhem a programação. Então, se você não compartilhou ainda, siga o conselho do irmão Natan Jaz, lá de Canindé, no Sergipe. Compartilhe o programa Voz da Libertação e cumpra a sua missão. Encerramos cedo a enquete hoje, 11h40, meu Deus do céu. Olha aí, batendo recordes. Vamos lá então, encerramento da enquete. Quem votou, votou. Quem não votou, já não vota mais. Vamos pedir ao Brunão que rufe os tambores para que nós possamos anunciar o resultado final da nossa enquete. Ele rufou os tambores e nós anunciaremos o resultado. Olha aí, 80% dizendo sim, 20% dizendo não. Nós agradecemos, logicamente, a participação de todos vocês. Nós respeitamos a opinião dos que dizem sim, dos que dizem não. Porém, como sempre dizemos, pois é a realidade, o que importa mesmo é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, primeiramente quero dizer que estou feliz por ter 20 minutos para responder a enquete de hoje. Primeira vez. Brincadeira à parte. Pastor, primeira vez que isso acontece. Primeira vez. O nosso Tiago Cordeiro está muito bondoso, caridoso. Pois é. E nos dar todo esse tempo para responder a enquete de hoje. Mas, voltando à resposta, pastor, a Bíblia diz que sim. Sim. A falta de expectativa com a volta de Cristo irá diretamente afetar no nosso consenso, no nosso entendimento sobre
santidade ou necessidade ou urgência de santidade. Vamos pensar um pouquinho biblicamente. Mateus capítulo 24, versos 48 e 49 nos diz assim: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe. Aqui nós temos a parábola dos dois servos. Um que reconheceu, nos versos anteriores, que nós não lemos por sermos mais objetivos, mas o primeiro servo, ele se importou com a volta do seu senhor. Então agiu prudentemente. Enquanto que o segundo servo, que nós mencionamos na leitura, ele não se preocupou muito com o retorno do seu senhor e por isso agiu de forma negligente, cometeu diversas atrocidades, até que o seu servo viria em uma hora em que ele não esperava e daria a ele a retribuição consequente da sua atitude, da sua ação. Então, aqui, esta parábola, ela expressa mais do que claramente que, sim, se não tiver expectativa da volta de Cristo, nós não agiremos como devemos agir no presente. Ou seja, vamos acabar negligenciando o senso de santidade. Diga-se de passagem que esta parábola, sim, ela é escatológica. Ela fala de dois servos, mostrando dois públicos diferentes em relação à volta de Cristo. Como dois públicos distintos reagem na expectativa da volta do Senhor Jesus. O Senhor da parábola aqui representa, sim, Cristo que foi, mas voltará e terá um acerto de contas com os seus servos. Agora, vamos um pouquinho agora mais adiante, vamos ver o que Paulo escreveu a Tito. Capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir e para nos limpar de toda iniquidade e nos purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui Paulo começa desde o verso 12, eu avancei até ao 14, onde ele fala de como devemos viver no presente. E o ponto central aqui da questão é quando ele fala do aguardo da bem-aventurança. Quer dizer que a maneira como vivemos no presente tem a ver com o que nós aguardamos no futuro. O que nós vivemos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, já que o assunto é santificação. Paulo diz, olha, tem a ver com aquilo que se aguarda, tem a ver com aquilo que se espera. Fica evidente que a nossa conduta do hoje tem a ver com o que se espera amanhã. Então, a santificação, a nossa vida cristã, a nossa conduta espiritual, ela será totalmente influenciada pela maneira como nós acreditamos ou esperamos a vinda de Jesus. Se cremos que ele virá de forma iminente, que é o que nós pregamos aqui, é o que a Igreja Deus é Amor acredita em sua regra de fé, em sua visão escatológica, se cremos na volta iminente de Cristo, isso automaticamente trará a nós um senso de cuidado em nossa vida cristã. Não é nada de legalismo, não é nada a ver com um mero farisaísmo. Tem a ver com uma vigilância constante da nossa vida espiritual. Como nos portaremos, como viveremos até a volta de Cristo, sabendo que ele pode voltar a qualquer momento e como nós estaremos. Agora, eu finalizo a resposta de hoje lendo a segunda epístola de Pedro, capítulo 3 e o verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade. Eu vou ler de novo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Agora verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Observe que o apóstolo Pedro está falando de como convém
a partir do conhecimento que nós temos do fim dos tempos, e claro, estamos falando de volta de Cristo, como devemos agir, como devemos proceder. Certo é que, se nós pensarmos mais sobre a volta de Cristo, nós estaremos mais vigilantes da maneira como devemos viver. Outro dia eu vi alguém trazendo uma reflexão de que muitos vivem como se Jesus não fosse voltar. Infelizmente, muitos cristãos estão desatentos, como aquele servo que nós citamos de Mateus 24. Muitos estão, parece que desacreditados que Cristo voltará e realmente vivem como se Jesus não fosse voltar. A pergunta fica contigo: como você está vivendo? Está vivendo como alguém que acredita na volta de Cristo? Se sim, então a resposta da nossa enquete lhe interessa muito, porque a nossa vida é diferente a partir do momento que, de fato, acreditamos na volta, repito, iminente de Cristo, numa volta que pode acontecer a qualquer momento. Estejamos atentos, estejamos preparados, vigilantes, vivendo em santificação no Senhor.